O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Quando Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, primeira sexta-feira do mês, estamos celebrando o Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus é aquele coração que foi aberto pela lança e de onde jorrou sangue e água, fonte dos sacramentos da Santa Igreja. Este Sagrado Coração de Jesus é o coração que nos ama, é o coração que nos acolhe, é o coração que nos aceita com as nossas enfermidades. E hoje vamos contemplar uma dimensão particular deste Sagrado Coração de Jesus, a misericórdia. Nossa meditação desta noite vai tornar sobre a misericórdia que Jesus Cristo revelou na sua escolha, quando ele chamou ao seu serviço Mateus, um cobrador de impostos, um homem conhecido como pecador público. Mas Jesus, na sua misericórdia, ele fez opção para Mateus, porque ele quer aqueles que são afastados, aqueles que são excluídos, para encontrar a dignidade e associar esses homens e mulheres ao seu serviço do anúncio do Evangelho. Por isso que Jesus Cristo vai tomar a iniciativa de ir ao encontro de Mateus. Não foi Mateus que foi buscar Jesus, mas sim Jesus foi ao encontro de Mateus. E ele próprio, Jesus, chamou Mateus. Em primeiro lugar, ele viu, o olhar de Jesus penetrou aquele mundo pecador de Mateus. E Mateus se deixou penetrar por este olhar de Jesus, que limpou, que curou todos os seus pecados e deixou Mateus disponível para seguir a Jesus. E assim pôde seguir as palavras: vem e segue-me. Estas são as palavras características deste trecho que nós consideramos como trecho da vocação de Mateus. Mateus, depois de ouvir este convite de Jesus, ele não
desistiu. Ele se levantou, ele seguiu Jesus. Seguir a Jesus Cristo exige renúncia. Renunciar àquilo que constitui a nossa segurança, a nossa proteção social e material. O emprego, o trabalho, constituía a segurança material de Mateus, porque ele ganhava dinheiro como cobrador, conhecido como pecador público também, ganhava até dinheiro injusto, de corrupção. Mas, diante do convite de Jesus, diante do chamado de Jesus, Mateus vai renunciar a tudo isso e vai seguir Jesus. E nós hoje somos convidados a deixar-nos penetrar pelo olhar misericordioso de Jesus Cristo, que está nos chamando ainda neste momento, cada um com seu nome: vem e segue-me. E como nós percebemos, Jesus não chamou Mateus enquanto desocupado. Ele foi encontrar Mateus no seu trabalho e de lá veio o convite. Jesus quer que nós também, no meio das nossas atividades, das nossas ocupações, que possamos responder ao seu chamado e aceitar esse convite e deixar tudo como Mateus e caminhar ao encontro de Jesus Cristo. Depois desse chamado, nós encontramos uma forma de agradecimento de Mateus. Ele oferece um banquete a Jesus e Jesus aceita de sentar-se à mesa do cobrador, como para dizer que Jesus não recusa o convite de ninguém. Jesus quer morar conosco, Jesus quer cear, quer sentar-se à mesa conosco, para que nós possamos deixar-nos irradiar por sua misericórdia. Mas diante desse gesto misericordioso de Jesus Cristo, tem críticas. Os fariseus começam a chamar a atenção de Jesus, dizendo a seus discípulos: e por que vosso mestre come com os pecadores e os publicanos? Porque eram pessoas isoladas, pessoas excluídas, porque colaboravam com os agressores, o Império Romano, e Jesus se solidarizou com eles. E Jesus nos dá uma resposta muito importante para nós que devemos caminhar ao seu encontro. Não são as pessoas que têm saúde que buscam o médico, mas são os doentes. E ele acrescenta: eu não quero sacrifícios, mas sim misericórdia. Isto é muito importante. Não caminhamos ao encontro de Jesus porque somos perfeitos, mas Deus nos escolheu através do nosso batismo e Ele está nos capacitando cada dia para que nos tornemos cada dia digno desta missão que Ele nos confiou. E assim podemos afirmar aquelas palavras do evangelista São João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes frutos. Nós somos chamados por Jesus, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos capacita para que a nossa escolha, a nossa dedicação possam produzir os frutos que Deus espera de nós. E as fragilidades nossas não devem constituir um empecilho para nós desistirmos da missão. O Salmo 129 nos diz: se olhardes nossas faltas, Senhor,
quem poderá subsistir? Mas junto de Jesus se encontra o perdão, junto de Jesus se encontra a misericórdia. É com esse sentimento de misericórdia que Jesus quer nos associar hoje à sua missão, a missão evangelizadora. É por esta misericórdia que Jesus Cristo está chamando ainda hoje homens e mulheres para somar com Ele para a missão da igreja, para que possamos levar o Evangelho junto dos nossos irmãos e irmãs. Portanto, deixamos-nos seduzir por Jesus, deixamos que o olhar de Jesus penetre as nossas vidas e que não sejamos aquelas pessoas críticas para impedir os outros de responder ao seu chamado. Porque muitas vezes podemos ser obstáculo para os nossos irmãos e irmãs que querem seguir a Jesus com as nossas críticas, com as nossas maldizências. E Jesus quer hoje que nós sejamos misericordiosos como Ele é misericordioso. Ele quer que nós tenhamos um olhar misericordioso para com os nossos irmãos e irmãs, da mesma forma que Jesus nos olha com misericórdia, da mesma forma que Jesus nos perdoa, nós também devemos fazer a mesma coisa para os nossos irmãos e irmãs. E desta forma, nós contribuiremos a esta missão de Jesus e o Evangelho vai chegar junto dos nossos irmãos que estão ainda duvidando, que estão ainda afastados. Que o Sagrado Coração de Jesus nos capacite e nos torne firmes na nossa caminhada e no nosso seguimento do Senhor Jesus Cristo. Seja louvado o Santíssimo Nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.